Hoje se inicia a nova dinâmica back-end da comunidade, então vou estar disponibilizando esse formulário para vocês preencherem alguns dados pessoais e dados acadêmicos. Bom, vocês vão precisar decidir entre qual linguagem de programação vocês vão utilizar nessa dinâmica, então escolham com cautela. Será as opções Java, Python, JavaScript, PHP e C#. A partir desse formulário, vamos separar as integrantes por equipe, então pensem bastante antes de enviarem o formulário. E fizemos algumas perguntas básicas, como qual nível de experiência vocês têm nessa linguagem escolhida e como será essa dinâmica, né? Qual o projeto que vamos desenvolver. Bem, será um pouco diferente da última dinâmica, que foi diferentes projetos a serem desenvolvidos. Nessa dinâmica, vamos ter apenas uma opção de projeto. Todas as equipes vão ter o objetivo de desenvolver ela. Será uma API de controle de gastos pessoais. Então, cada equipe pode trabalhar com diferentes linguagens, podendo ter a chance de 3 equipes diferentes atuando com Java. Assim, será uma dinâmica interessante, geral, socialmente e também para compartilhamento de regras de negócio. Pensando a longo prazo, será uma experiência maravilhosa para vocês. E assim que enviarmos esse formulário, vamos enviar também um arquivo técnico disponibilizando os objetivos básicos que essa API precisa ter, também algumas dicas e objetivos prévios, e terá algumas regras, a dinâmica, como limites máximos de integrantes. Também um diferencial dessa dinâmica vai ser reuniões semanais para acompanhar vocês mais perto, caso vocês tenham alguma dificuldade em estruturar histórias, avançar em alguma tarefa. Vamos estar disponíveis para acompanhar vocês. Será uma reunião semanal, mas será interessantíssimo vocês participarem. E teremos plantões de dúvida toda semana, todo fim de semana, na verdade. E, em tese, o projeto terá a duração de 2 meses, mas vai depender bastante do ritmo de vocês e o comprometimento. Espero terminar em menos de 2 meses, mas terá essa duração máxima de 2 meses para também dar chance para novos integrantes que estejam iniciando na linguagem, tá bem? Será bem tranquilo, sem pressão. Vamos ter um acompanhamento também, caso hajam meninas avançadas. Vamos pensar em tarefas mais avançadas para vocês se desenvolverem, aprenderem algo a mais nessa dinâmica. E pulando agora para o resumo técnico, vou apresentar a vocês um pouco mais um macro. Esse resumo está bem completo e caso haja necessidade de mudanças, melhorias, a gente vai conversando ao longo da dinâmica. Resumo técnico, e o objetivo dele é apresentar funcionalidades de desenvolvimento que vocês podem implementar. Bom, e começo já apresentando as funcionalidades. Vocês podem implementar cadastros de usuários, login, atualização, exclusão, desenvolver endpoints, o famoso CRUD para aplicação. Também é um ponto um pouco mais complexo, mas super interessante, desenvolver autenticação, segurança, validação de dados também. É um ponto essencial para vocês entenderem um pouco mais sobre regras de negócio e segurança da aplicação. Boas práticas são essenciais, vocês podem seguir diferentes padrões, como Clean Code, Solid. Vocês, caso não conheçam essas
essas abordagens, vocês podem estudar a parte, perguntar para alguma inteligência artificial para entender um pouco mais sobre o assunto e implementar no seu projeto. E boas práticas também é seguir um padrão RESTful que segue algumas regras, alguns princípios. E caso vocês queiram implementar um padrão apenas REST, fica a critério de vocês, mas é muito interessante manter um padrão RESTful para que todas as equipes possam estar sincronizadas em padronização. Bem, a escolha do banco de dados fica a critério de vocês, porém, orientamos ser um banco de dados relacional. Vocês podem escolher entre MySQL, Postgres ou outros, fica a critério de vocês, mas sugerimos seguir o padrão relacional porque é a melhor abordagem para uma aplicação como essa. E a estrutura, as entidades e os atributos que você precisa mapear, eu mantive essa base, essa estrutura, usuário e despesa. Vocês fiquem à vontade para adicionar mais entidades, caso seja necessário, e mais atributos também. Testes e qualidade são essenciais. Espero que vocês possam ter a chance de desenvolver bastante, implementando testes unitários, também testes de integração. E o README, galera, como ele deve ficar? Bem, por tratar de diferentes equipes, é bem interessante que todos os repositórios tenham um README estruturado. Então, eu disponibilizei esse modelo. Vocês podem copiar e colar no README de vocês e apenas formatar com o Markdown. E a partir do desenvolvimento, vocês irem preenchendo. Então, adicionar a descrição do projeto, as tecnologias que vocês vão utilizar e cada campo que vocês vão personalizar com critérios da equipe. E é interessante vocês criarem diagrama de classes e diagramas de casos de uso de acordo com a estrutura do banco de dados que vocês forem utilizar. E também, caso de uso, seria o endpoint, que são essas funcionalidades, esses modelos aqui que vocês farão para ter uma demonstração visual. E com o tempo vocês vão implementando e vocês vão preenchendo o README conforme necessário. Exemplo, como rodar o projeto, é ótimo para consultas e revisão futuras de vocês. Bom, e por último, adicionei um arquivo para vocês entenderem um pouco mais a diferença da implementação em diferentes tecnologias, linguagem Java, JavaScript e afim, para vocês entenderem um pouco mais e até mesmo para vocês verem um ponto de partida, como desenvolver a partir da linguagem que vocês escolheram. E, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês curtam o processo da dinâmica.